Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas e queridos, tudo bem? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. Hoje vamos falar de um assunto diferente. Geralmente eu trago sempre uma notícia que durante a semana deixou a gente meio impactado ou revoltado. Até hoje eu não trouxe nenhuma notícia que deixou a gente feliz, né? Acho que eu tenho que mudar um pouco o escopo aí das coisas. Mas hoje eu vou falar de uma coisa diferente, uma coisa mais filosófica. Então hoje vamos conversar sobre os sentimentos mais profundos e tristes que nós podemos sentir. O sentimento de perda. E geralmente nós chamamos esse sentimento de luto. Geralmente quando a gente perde alguém, um ente querido, um amigo querido, a gente tem uma tristeza profunda, um sentimento de falta. E a gente, esse sentimento de perda, essa tristeza, nós, nós damos o nome de luto, nós passamos por um processo de enlutamento. Esse processo dura bastante tempo. É assim, os psicólogos falam em 5 anos, mas pode-se dizer que o luto de certa maneira, é eterna, pois aquela falta vai continuar existindo, aquele buraco. Mas com o tempo, a gente vai transformando aquilo em saudade, a gente vai lembrando das coisas boas. Mas o luto é um sentimento de perda. Mas só a morte de alguém pode causar o luto? Não. Vários, várias, várias coisas que ocorrem na nossa vida podem ser o gatilho para o sentimento do luto. A perda de um emprego, o fim de uma amizade, a a perda de algum objeto que seja muito querido por nós, alguma coisa que seja emocionalmente nos é emocionalmente ligada. A perda de um animal de estimação, eu acho que o animal de estimação é um ente da família. Então, eu acho que ele já se encaixaria na questão do ente querido. A perda de um amigo, o fim de um casamento, um fim de uma relação. Sim, agora só me ocorreu isso. Mas claro, se a gente for pensar, vai ter mais coisa que vai se encaixar aí. Mas cada um reage ao luto de uma forma. Cada um reage a essa tristeza de uma forma. E é muito importante a gente respeitar o luto do outro, porque a gente precisa entender que nós não podemos medir o outro pela nossa própria régua, porque nós somos pessoas diferentes. Mas o que é o luto? Bem, o luto é um processo pela qual a perda ela é absorvida no curso da nossa vida. Essa perda é absorvida, ela é processada internamente, ela pode desestabilizar no momento da nossa vida. É necessário uma adaptação a essa perda, uma readaptação. É muito importante saber lidar com a perda. Então, por isso que eu falo que a gente precisa entender o luto. A gente, o ser humano, ele não sabe lidar com a morte. Nós procuramos a religião, a religiosidade ou a própria espiritualidade. Aí depende de cada um. Quem é ateu geralmente vai ter uma explicação mais racional. As pessoas religiosas vão ter explicações mais de acordo com a fé, né? Por exemplo, o católico acha que quando a pessoa morre, ela vai para um mundo espiritual, um encontro de Deus, vai se juntar a Deus. Mas mesmo assim, é, não lida bem com a partida daquela pessoa. Os evangélicos têm como uma coisa natural, mas que a pessoa também vai se reunir a Deus. Os judeus, eles, quando a gente fala em morte, ela é vista como parte do plano divino. E no caso dos judeus é uma coisa curiosa, porque as pessoas vivem o luto por 7 dias. São 7 dias, é um ritual. 7 dias onde a pessoa não faz nada. Fica só sendo consumida por aquele sentimento. Uma coisa interessante. No candomblé, a morte é entendida como uma passagem para o mundo espiritual. No budismo, a morte é vista como uma parte do ciclo natural.
O espiritismo que lida com a reencarnação, a morte é vida como uma passagem e que a pessoa vai reencarnar, vai ser mais um passo na sua evolução espiritual. Mas isso não tira o fato de que aquela pessoa vai fazer falta. Gente, nossa, acabei faltando falar do islamismo, né? O islamismo, a morte é uma transição para a vida após a morte. Ela também é uma coisa que tem que ser naturalmente aceita. E todas essas religiões têm uma forma de lidar com o luto, com aquela perda. Geralmente envolve orações. No caso do judaísmo, você passa 7 dias sem fazer nada, apenas sofrendo. E é um ritual mesmo. Talvez estude isso mais um pouco para poder dar detalhes. Catolicismo, você tem a missa de 7º dia, a missa de um mês. Geralmente você venera. Quando eu digo venera, é no sentido de você celebrar a vida daquela pessoa. Se lembrar mortos. O espiritismo, como trata de um ciclo natural, e que se fala que você não deve venerar, lembrar muito, porque aquela pessoa fica apegada à terra. Cada um vai pensar de uma forma. Mas geralmente a psicologia traz o processo do luto. Ele divide isso em fases. A primeira fase é a negação, quando a gente recusa em aceitar essa perda. A segunda fase é a raiva. A gente tem sentimento de revolta e injustiça. A perda veio e não foi justa. Depois a gente tenta barganhar a situação, a gente tenta negociar aquilo conosco, aquela perda, de alguma forma. Tenta entender. O quarto passo é a depressão. É uma tristeza profunda e desesperança. E por fim, é o reconhecimento que houve a perda, é a aceitação. E você consegue se adaptar àquela realidade dura. Eu acho que todos nós temos perdas na nossa vida. Todos nós vamos lidar com luto em alguma hora. Alguns já lidaram, outros ainda vão lidar. Há 30 anos atrás eu tive que lidar com uma perda que foi muito difícil para mim. Foi a primeira vez que eu tive consciência do que é um luto. Há 8 anos também. E eu perdi um amigo de trabalho há algumas semanas. E foi uma coisa curiosa, porque eu lidava com aquela pessoa diariamente e, de repente, ele se foi. Algumas pessoas têm raiva e descontam em cima de terceiros que não tem nada a ver com isso, aquela raiva pelo seu amigo ter partido. Outros não. Quando a gente já passa por alguns lutos, você meio que se acostuma. Mas quando eu digo se acostuma, não é se acostumar à perda. Mas você passa já por algumas fases do luto, já entende o que aconteceu, já entende que é uma perda. Mas como eu disse antes, não tem fórmula mágica. Cada um reage de uma forma. É importante sempre ter alguém do lado que possa ouvir, possa acompanhar, possa apenas estar próximo. Não precisa falar nada. Seja apenas um companheiro. E respeite o luto do outro. Só queria falar disso hoje. Vou falar de mais algumas coisas mais tarde, também sobre religião, a respeito das notícias que impactam a gente nessa semana. Mas achei importante falar um pouco sobre luto, falar um pouco sobre as perdas que vamos ter por nossa vida toda. Vamos ter que lidar com isso. E precisamos entender que a morte e a perda são coisas normais. Saber reagir quando isso acontece é um segredo que pouca gente sabe administrar isso bem. Talvez seja a hora da gente começar a normalizar certas coisas para que a gente possa aprender a lidar com isso de forma a não transformar nossa vida num caos quando acontecer. Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo e até breve.